apresentando a concessionária Tamoios, e nós vamos convidar o Robson Ávila para falar sobre as obras de duplicação do trecho da Serra do Mar, da rodovia dos Tamoios. Boa tarde a todos. Meu nome é Robson Ávila, eu sou gerente de engenharia da concessionária Tamoios. Estou aqui representando todo o time da concessionária que está envolvido nesse empreendimento. Gostaria de agradecer aqui os representantes que estão organizando esse evento, essa oportunidade de estar podendo compartilhar um pouco da história dessa obra. A concessionária Tamoios é uma concessão do Estado de São Paulo, uma concessão de rodovias. Ela foi a primeira PPP, parceria público-privado do Estado de São Paulo em rodovias. E dentro do contrato de concessão da concessionária Tamoios, uma das obrigações é duplicar o trecho de serra da rodovia. Essa obra, dentro do edital, tinha apenas um projeto conceitual, sendo responsabilidade da concessionária a elaboração de todo o projeto executivo, todas as soluções de engenharia, bem como as obtenções das licenças ambientais. A concessionária está com 4 anos e meio desde o seu início de operação. A obra da duplicação da serra hoje já se encontra com todo o projeto executivo elaborado, com todas as licenças obtidas, e com cerca de 63% de avanço de obra. Tá? É uma obra bastante interessante, eu vou entrar em detalhes, mas é uma obra feita dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, uma das áreas de preservação da Mata Atlântica, onde tem que ter uma série de cuidados e tem uma série de desafios de preservação ambiental, bem como uma série de desafios de engenharia, porque a gente pega um trecho de topografia bastante acidentada, uma geologia bastante heterogênea, que vai desde de encostas até a planície do litoral de São Paulo, que todo mundo sabe que tem camadas espessas de solo mole, e é uma obra que tem quase 13 quilômetros de túneis, sendo que, se você considerar que a maioria dos túneis eles são escavados com duas seções, um túnel principal e um túnel de serviço lateral, a gente chega à marca de quase 24 quilômetros de túneis. E realmente é uma marca assim, extraordinária no Brasil, que não tem tantas características de construção em túneis. Eu vou passar um vídeo rapidamente, de 4 minutos, que mostra um pouco a história da construção desse empreendimento. De alta complexidade, o projeto da obra de duplicação da rodovia dos Tamoios intercala desafios geológicos, ambientais e de engenharia ao longo de todo o traçado. Cerca de 85% da obra vai passar pela área do Parque Estadual da Serra do Mar, uma das mais importantes unidades de conservação do país. Para gerar o menor impacto ambiental possível, a nova pista ascendente será composta em seu maior trecho por pontes, viadutos e túneis. Em toda a obra serão utilizados 285 mil metros cúbicos de concreto e 35 mil toneladas de asfalto. A rodovia terá ao todo 12,8 quilômetros de túneis executados pelo método construtivo NATM. Um deles será o maior túnel rodoviário do Brasil, com 5.550 metros. Serão movimentados
cerca de 3,2 milhões de metros cúbicos de material proveniente das escavações. O material rochoso que sair das escavações será destinado aos aterros e produção de agregados. Com 920 metros de extensão e 12,5 metros de largura, o viaduto que liga o contorno sul ao início do trecho de subida da serra será a maior obra de arte especial da Rodovia dos Tamoios. Os maiores pilares deste viaduto terão quase 35 metros de altura. A profundidade média das fundações executadas em estacas pré-moldadas é de 50 metros em solo de baixa capacidade de suporte, característica geotécnica de regiões litorâneas. Numa região de difícil acesso e vegetação nativa, a construção de um viaduto de 315 metros de extensão será realizada com uma tecnologia inovadora, o Cable Crane. Trata-se de um teleférico que leva e traz o material de construção, conduzido por cabos aéreos sustentados por torres de treliça. O impacto ambiental será mínimo, evitando o desmatamento de grandes áreas para a construção de acessos de equipamentos, suprimentos e equipes. Esse processo inovador ganhou em 2017 o Prêmio Eco-Sustentabilidade da Câmara Americana de Comércio, em parceria com o jornal O Estado de São Paulo. Bom, dá para ter uma ideia da obra. É uma obra que iniciou em dezembro de 2015. Como eu comentei, está com 63% de avanço. Hoje, a concessionária Tamoios, na região, gera 3 mil empregos diretos, que é bastante para a região, gera uma dinamização da economia e é infraestrutura sendo construída no Brasil e no estado de São Paulo. Bom, a obra da Tamoios está localizada aqui no trecho de serra da Tamoios. O trecho que está sendo construído pela concessionária é esse em amarelo, que somam 22 quilômetros. Desses 22 quilômetros, aproximadamente 13 quilômetros são em túneis, e tem uma grande parte em viadutos. Bom, a serra existente hoje, ela está um pouquinho difícil ver aqui, mas ela é uma rodovia antiga, da década de 50, que margeia as encostas da Serra do Mar. É uma rodovia que a gente chama meia encosta. Essa rodovia, ela passou por uma melhoria pela concessionária. Nós trabalhamos em 7 curvas que tinham limitações, fizemos uma melhoria nessas 7 curvas, além de implementar uma série de melhorias de segurança.
E quando a obra da duplicação estiver pronta, o trecho que hoje tem 2 pistas para subir e uma para descer, ela será totalmente descida. Será uma pista com um acostamento e 2 de descida. E a pista nova que está sendo feita, que é esta em vermelho, na verdade, aonde é vermelho é túnel. Tá? Então, nós temos 4 túneis nesse projeto. O primeiro túnel tem 2.880 metros. O segundo túnel é o menorzinho, tem 700 metros. E aí nós entramos no terceiro /4 túneis. Esses túneis, eles no início eram separados. Nós juntamos esses 2 túneis e colocamos um shaft. Foi uma solução de engenharia devido a uma dificuldade de acesso na serra. Era um local que não se tinha acesso. Então houve a união desses 2 túneis. Esse túnel passou a ser chamado de 3/4, com 5.500 metros, e será o maior túnel rodoviário do Brasil. E por último, nós passamos 4 vezes por cima da rodovia existente com 2 viadutos e entramos no último túnel aqui, que é o túnel 5, que tem 3.700 metros. Esse também ele já seria o maior do Brasil, rodoviário, se não fosse o 3/4 na mesma obra. Alguns grandes números: 4 túneis, 11 obras de artes, as extensões dos túneis, conforme eu mencionei no desenho anterior, que chegam quase a 13 quilômetros de túneis. E lembrando que os túneis, exceto o túnel 2, que é o menorzinho, todos têm túnel de serviço lateral, né? Então, na verdade, a gente tem quase 24 quilômetros de escavação de túneis. Terraplanagem, cerca de 6 quilômetros em terraplanagem, cerca de 2,5 quilômetros em obra de arte, sendo a maior obra de arte de 948 metros. Alguns números aqui. Praticamente 2 milhões de metros cúbicos de rocha escavada. Essas rochas são provenientes da escavação dos túneis, pelo método NATM, e grande parte dessa rocha nós britamos na própria obra. Nós temos 2 britagens completas que fornecem agregado para concreto, para pavimentação, enfim, para tudo que a gente utiliza lá na obra. Cerca de 1.100.000 metros cúbicos de corte, 450.000 de aterro, num DMT médio de 9 quilômetros aqui de transporte de material. 38.000 metros cúbicos de pavimento rígido e 11.000 metros cúbicos de asfalto, de CBUQ. 7.000 toneladas de aço, 124.000 metros cúbicos de concreto estrutural, 144.000 metros cúbicos de concreto projetado. Então, alguns números macros aqui da obra para se ter a dimensão desse empreendimento. Interessante. 512.000 metros lineares de tirantes são usados nessa obra. Especificamente, eu vou mostrar 3 pontos dessa obra aqui, bastante engenheirados. A primeira é a metodologia da escavação em ATM, que a gente vem usando, que utiliza-se do jumbo, que é uma perfuratriz com 3 braços. Existem de 2 braços, de 1 e de 3. Para essa obra, a gente tem utilizado um jumbo de 3 braços da Sandvik, que consegue perfurar até 5,5 metros de profundidade. É o jumbo que consegue a maior produtividade hoje no mundo. Nós temos um ciclo de escavação que começa no mapeamento geológico da frente do túnel. Esse mapeamento define a qualidade da rocha, e com essa qualidade da rocha você define uma perfuração e um plano de fogo. Você carrega os dados desse plano de fogo e dessa perfuração no jumbo, ele faz a perfuração, é feito o carregamento do explosivo, é feito a detonação, é feito a exaustão dos gases da detonação, a retirada da rocha, é feito um tratamento mecânico da frente do túnel, da onde foi feita a escavação, é feita a estabilização com a aplicação de tirantes, concreto projetado, e aí por fim eu começo um novo ciclo
para fazer a perfuração. Um ciclo desse é feito em um dia. Então, todos os dias é feito um passo de avanço no túnel. O interessante é que nessa obra, junto com a Sandvik, nós estamos usando um software chamado TCAD. Esse software, ele alimenta o jumbo. O jumbo tem a capacidade de, durante a perfuração, verificar a resistência de ponta das suas perfuratrizes e verificar se a qualidade da rocha que ele está perfurando é aquela esperada pelo plano de fogo. E ele consegue retroalimentar os resultados que nós temos obtidos nas detonações para poder chegar mais próximo possível da escavação da linha teórica. Então esse software ajuda você a aprimorar a sua escavação e você evitar overbreaks, que são excessos de escavação no túnel, que é maior impacto ambiental, maior custo à obra. Então esse software tem dado bons resultados, nós temos conseguido índices aqui extraordinários mundialmente. Aqui a gente tem uma figura 3D que o próprio software 3CAD faz a avaliação aqui da qualidade da rocha e do plano de perfuração. Aqui é uma visão do jumbo perfurando, ele perfura ao mesmo tempo com os 3 braços. Aqui você tem uma visão do painel do operador que consegue verificar se está aderente àquilo que está em projeto. Bom, outro ponto também bastante interessante dessa obra é a ligação entre o túnel 2 e o túnel 3. Fica na metade da serra. É um lugar de dificílimo acesso, de topografia a um declive elevadíssimo. E nós temos aqui na saída do túnel 3, nós temos aqui na saída do túnel 3 um viaduto em balanço sucessivo que interliga nos poucos trechos em corte de encosta que nós temos nesse projeto. O problema é que aqui o acesso entre um e outro, entre o emboque e o trecho de corte, ele era muito difícil. Inicialmente era previsto um caminho de serviço, dá para se ver aqui o corte do caminho de serviço. Então era necessário fazer todo este corte e contenções para poder chegar no emboque desse túnel, para poder fazer esse viaduto. E nós chegamos à conclusão que era um impacto ambiental enorme, além do prazo de obra ser também muito grande, só para construir um caminho de serviço aí para o emboque do túnel e para o viaduto. Nós começamos a pesquisar e vimos uma tecnologia usada na Áustria, que é o teleférico de carga, o cable crane, onde nós começamos a estudar a colocação de 2 torres e fazer a ligação com cabo e conseguir colocar atalhas que conseguissem transportar os equipamentos, os insumos, enfim, para atender a obra, sem precisar fazer todo este corte na Serra do Mar, evitando aí um desmatamento em torno de 5 campos de futebol. Então, nós projetamos, importamos o equipamento da Áustria para vencer um vão de 394 metros quadrados, com capacidade de 20 toneladas e pode levar até 10 pessoas, existe uma cabine que leva 10 pessoas. Sendo uma curiosidade, né? Um dos lados nós tínhamos acesso para montar uma torre pela rodovia existente e o outro lado não se tinha acesso. Então nós fizemos a montagem da segunda torre de 35 metros de altura, usando um helicóptero que se usa nas plataformas de petróleo. Nós dimensionamos as treliças das torres com o tamanho que o helicóptero tivesse capacidade de levar, e foi feita essa montagem toda desse lado da torre onde não se tinha acesso com o uso de helicóptero. E hoje o cable crane ele está em operação já desde março e é um sucesso na nossa operação da obra. Ele levou escavadeira, já levou betoneira, todo dia ele leva material, retira
rocha de escavação do túnel, e a gente conseguiu um ganho ambiental e um ganho de prazo na obra também fantástico. Uma outra obra interessante que eu trago aqui é uma contenção também neste trecho entre o túnel 2 e o túnel 3, que, segundo pesquisas, será a maior cortina atirantada rodoviária do país. Aqui você tem um projeto, uma das folhas do projeto da vista dessa contenção. Aqui uma visão 3D da contenção, a gente tem uma área de pregagem, depois a gente tem a contenção vertical, que chega a quase 40 metros de altura. Uma curiosidade, essa contenção tem 6.000 metros quadrados, tem mais de 1.000 tirantes de 120 toneladas, que chegam a 34 metros de profundidade. Aqui é uma foto aérea da contenção. A contenção ela já está praticamente finalizada. Ela justamente interliga o túnel 2, aquele viaduto 3 que está sendo feito com cable crane. Então essa contenção aqui foi realmente também um desafio de engenharia. E se não fosse essa contenção, o desmatamento também na Serra do Mar seria muito maior do que já foi realizado. Aqui é uma visão lateral da cortina para se ter uma ideia aqui da altura dessa contenção, né? Então você vê aqui um caminhão, a diferença de altura aqui para essa contenção. Bom, e aqui algumas fotos gerais da obra. A obra ela começou com 4 quilômetros de duplicação convencional, que foi o alargamento da rodovia existente, que era simples para uma pista dupla com 2 faixas de acostamento, dividido por barreira. Aqui um trecho, nós construímos uma ponte de 250 metros sobre a represa de Paraibuna, além de toda a duplicação em si. Dispositivos de retorno. Aqui é uma visão do emboque do túnel 1. Então aqui a gente tem o emboque do túnel 1, você tem o túnel principal. O túnel principal nosso tem 13 metros de diâmetro, que é o suficiente para caber 3 faixas e 2 passeios. E o túnel de serviço, que nós chamamos de túnel de emergência, ele é um túnel de 5,50 metros de diâmetro. Ele é um túnel até com uma dimensão razoável. Ele é suficiente para passar um caminhão do Corpo de Bombeiros, caso necessário. Além do túnel 1, tem toda uma modificação do traçado aqui da rodovia nesse trecho, que é justamente onde a rodovia antiga se interliga com a rodovia nova, né? Então aí é o trecho que a subida se encontra com a descida, voltando a ser uma pista duplicada, unificada. Aqui é o emboque do túnel 2. Eu trouxe essa foto desse emboque porque esse é um túnel que você só conseguia fazer a perfuração por um dos lados, e ele tem uma característica interessante. Nós tivemos que fazer o desemboque, uma operação que é fazer o desemboque do túnel de dentro para fora. Normalmente você precisa tratar a encosta e fazer um emboque de fora para dentro, né? Então, para poder fazer essa operação com segurança, teve toda uma análise de engenharia, teve todo um projeto pensado para a gente conseguir desembocar o túnel de dentro para fora, sem trazer risco aqui à construção e aos funcionários. Essa aqui é um outro trecho, já chegando aqui no viaduto 3 que está sendo construído, justamente onde tem o cable crane. Aqui o viaduto 3, que será um viaduto em balanço sucessivo. Aqui nós temos a saída do túnel 3/4. A diferença de cota do emboque desse túnel, do que está acima para o abaixo, chega a 300 metros. Então esse túnel de 5,5 km, ele faz um percurso que desce 300 metros de desnível. Ele tem rampa máxima de 5%. E aí a gente tem o viaduto 4 e o viaduto 5, que passam por cima da rodovia existente.
Aqui o viaduto 5, entrando no último túnel, que é o túnel 5. Aqui a entrada do túnel 5, ele já está 100% escavado. Esse é um túnel de 3,7 quilômetros. A saída do túnel 5, já em Caraguatatuba, sobre um viaduto V6 de 948 metros. Esse viaduto ele tem as fundações em estaca estrela de 50 metros de profundidade, 6 estacas por bloco. Bom, e a concessionária, além da obra em si, ela tem uma série de ações ambientais sendo realizadas, né? Aqui eu chamo a atenção para o plantio de 450 mil mudas como compensação ambiental, onde a gente faz isso em parceria com um projeto chamado Corredor Ecológico e Nascentes, que visa recuperações de nascentes e interligações de fragmentos de Mata Atlântica. Nós fazemos uma capacitação em todos os nossos funcionários da necessidade de preservação e como se portar dentro da Serra do Mar. E nós temos uma parceria com a Universidade do Vale do Paraíba, onde foi montado um centro de reabilitação de animais silvestres. É um hospital de animais mesmo que atende não só a rodovia, mas atende todo o Vale do Paraíba, animais silvestres. Bom, é isso. Eu queria agradecer a oportunidade. Valeu, muito obrigado. Perguntas? O pessoal não quer me dar trabalho aqui hoje, viu, José? Ou quer me dar trabalho. Eu vou fazer uma pergunta. Quando a gente desce o trecho inicial, eu vi que vocês usaram uma tecnologia para corte em rocha. Parece corrente, né? Corte com corrente. Você vê o talude bem cortado. Você está a par desse método? Sim, na verdade é no trecho do Planalto, né? Ali foi feito um corte com fita diamantada, né? É uma técnica que se usa normalmente em pedreiras de extração de granito, por exemplo, né? Onde você faz 2 furos verticais, depois você faz um horizontal no pé desses 2 furos e aí você passa uma corrente para poder fazer o corte. Isso se chama corte escultural. Isso não foi utilizado no resto do trecho, não era interessante. Não, na verdade no trecho de serra foi usado o corte convencional, foi claro, corte cuidadoso, né? Fazendo furos muito próximos, com controle de detonação, né? Onde a gente consegue bons resultados também. Ok. Vou agradecer então ao Robson pela apresentação e parabéns pela obra e pelas inovações.